Boa noite a todos. Que bom ver a casa assim tão cheia, né? Novos amigos que eu não conhecia, para quem eu não conheço, meu nome é Marquinho, tá? Para que todo mundo chama de Marquinho, é Marcos Rosa que eu chamo, mas pode me chamar de Marquinho. É uma satisfação poder retornar nessa casa, né? Sempre, né? A casa que me trouxe ao Espiritismo. E hoje, em conversa com o Júlio, eu tive a intuição de falar dos espíritos imperfeitos. E quem são os espíritos imperfeitos? A gente tem que ter na cabeça o seguinte: aqui na questão 101 do Livro dos Espíritos, a gente tem lá quem são os espíritos imperfeitos. No entanto, a gente nessa conversa tem que entender que se a gente é espírito imperfeito, o que fazer para sair disso? Ou pelo menos nas próximas encarnações e melhorando, um dia sair disso. O que são os espíritos imperfeitos? Aqui, ó, a questão 101. Para quem não está afeito ao Livro dos Espíritos, são perguntas que Kardec fazia ao Espírito de Verdade e estruturou a nossa doutrina, né? Porque ele fazia perguntas. Kardec era um cientista, ele era bem racional, e ele fazia um monte de perguntas para ver se aquele espírito de verdade realmente estava coerente com todos os seus pensamentos. Então, ele pergunta lá no 101, né, sobre a questão dos espíritos imperfeitos, e o espírito de verdade fala assim: olha, características gerais, predominância. Então, olha, você vai pensando aí, se você é imperfeito, porque tem o imperfeito, tem o puro, né? Então, eu quero ver, você vai analisando. Boa noite, vamos entrar. Então, quem é o espírito imperfeito? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são subsequentes. Então, peraí. Pode ser que aqui não tenha espíritos imperfeitos. Eu já vou falar para você que eu sou, porque, ó, orgulho, vaidade, egoísmo. Não tem ninguém que pelo menos... Não, às vezes tem aqui, né, gente? Não precisa levantar a mão, não. Mas se você não tem orgulho, vaidade, egoísmo, ó, seu caminho já está bem traçado, hein? Está aqui como renúncia, né? Nem como missão mais, né? Porque o espírito puro, né? Os espíritos que estão além, os espíritos perfeitos, espíritos bons, né? Eles vêm aqui para ajudar os imperfeitos, certo? Tem um livro de Chico Xavier, né, ditado por Emmanuel, que chama Renúncia. Por que chama Renúncia aquele livro? Porque uma coisa é a gente vir cá com missão e com expiação. Vamos fazer a diferença? Expiação. Eu fiz alguma coisa lá no passado, estou voltando aqui para expiar, para poder tentar resolver a maldade que eu fiz lá no passado, o tropeço que eu dei lá no passado. Missão. Opa, eu tenho uma missão, vamos chamar no plano espiritual. Olha, você vai lá, você vai ter que ter 3 filhos, vai tratar dos 3 filhos, vai ter que formar eles, é uma missão. Então, expiação, coisa do passado. Missão, você vem com missão. Ah, quem vem com missão pode vir com expiação? Pode, é o que mais tem, né? Todo mundo aqui tem expiação e missão. Então, agora, e renúncia? Renúncia. O espírito já não é mais imperfeito. Ele já está lá no plano espiritual, não precisa mais reencarnar. Imagina você lá, já passou por todas as imperfeições, passou por todo esse planeta Terra aqui, e está lá, gozando lá do melhor no plano espiritual, trabalhando, porque você não parará de trabalhar, tá? Não pense você que você vai ficar tocando harpinha, né? Igual a gente vê nos desenhinhos, no anjinho, né? Até porque deve ser muito chato. Imagina o que você vai acordar e fazer hoje, tocar uma harpa. E depois do almoço? Também. E depois vou dormir que eu estou cansado. Aí amanhã tocar a harpa de novo? Ah, muito chato, né? Lá o espírito puro, eles estão para ajudar, eles estão para trabalhar. Muito bem. Então, quando o cara está nesse alto grau, né? Está nos bem-aventurados, né? Os espíritos bem-aventurados, que Deus fala para ele: olha, você não precisa mais reencarnar. Ele fala: mas eu quero, porque eu preciso ajudar o Júlio, sabe o Júlio lá do Centro Espírita de Evolução e Dois Mundos? Então,
ele precisa de uma ajuda. Aí o espírito que é amigo dele, lá do, eu vou ajudar ele. Bom, mas eles ainda chamam ele e falam assim, você não precisa ir lá. Não, mas eu quero. É assim que começa o livro Renúncia. Quem não leu, leia. Quem tem preguiça, no canal 70 vezes 7 Espiritismo, eu já fiz o resumão. É só ir lá, eu vou falando, eu fui lendo e fazendo resumo. São vários capítulos, tá? Mas põe no carro e ouve, tá certo? Canal 70 vezes 7. Bom, então peraí. Predominância da matéria sobre o espírito. Vícios, egoísmo, maldade, né? Orgulho. E o que é essa predominância da matéria sobre o espírito? O que é isso? A carne fala mais do que o espírito. Já ouviu falar que a carne é fraca? Né? A carne é fraca. Às vezes você vem com a missão lá no plano espiritual. Aí a hora que você encarna, véu do esquecimento, a carne te faz errar de novo. Errei de novo. Né? Então a carne predomina sobre o espírito. Você vai ver que se você for aqui para frente, né, os espíritas aí, os espíritos de primeira ordem, né, tem os espíritos bons, então espíritos imperfeitos, espíritos bons, predominância do espírito sobre a matéria. Opa, então são escadinha, espírito imperfeito aqui, aí você melhorou, você vira espírito bom. Aí já tem predominância do espírito sobre a matéria. Quer dizer, o espírito está mandando na matéria, não tem essa história de carne é fraca. O espírito comanda. Já é melhor, né? Mas ainda tem carne. Porque comanda, né? Predominância do espírito sobre a carne. E os espíritos puros agora? Nenhuma influência da matéria. Então todos nós temos que ter um objetivo. Ser espíritos puros. Eu estou te dando as dicas para você ver o que você é. Mas, em geral, quem está nesse planeta Terra, a não ser que seja por renúncia, é espírito imperfeito. Então, a minha conversa com você é para que você atine-se de que é melhor a gente rebaixar esses orgulhos, essas vaidades, a influência da carne sobre nossos espíritos, porque nós já estamos fazendo um meio caminho andado para ir para espírito bom. Espírito puro, Jesus. Espírito puro. Renúncia, veio aqui por renúncia, para ajudar a humanidade. Deus chegou para ele e filho, você pode descer lá na terra, lá o pessoal está precisando de você. Chico, parece que é bom. O espírito puro, ele não tem hierarquia, bem alta aí nessa escala, viu? Chico ainda tinha a matéria, né, envolvendo ali, ele tinha, lembra aquela história ele gostava de um cachorrinho, e aí alguém da família dele foi lá e matou o cachorrinho, e ele sofreu porque a carne, a matéria ainda influi, né? Então a matéria influenciava naquilo, tanto é que Emmanuel chegou para ele e falou assim, Chico, o que você está emanando aqui de dor está atrapalhando os nossos trabalhos. Vai lá e compra um presente para essa mulher que matou o seu cachorro. Ele, o quê? Vou comprar um presente para a mulher que matou o meu cachorro? Emmanuel falou, vai lá, vê o que ela quer. E ela queria um fogão, ele comprou um fogão, milhões de prestações, e foi lá e entregou para a mulher que matou o cachorro dele. Eu não vou nunca, né? Não vou dar, nunca que eu vou dar nenhuma nada para essa mulher que matou meu cachorro. Eu quero que ela sofra, né? Perfeito. Então, Jesus, Espírito puro, é um Cristo, hierarquicamente os Cristos, né? Então, Cristo não é o nome, Cristo é uma casta de espíritos puros, que Kardec falou que nem tinha hierarquia, mas Haroldo Dutra Dias nos coloca que o Cristo está acima ainda, na última, lá no ápice da pirâmide, tá? Então, Jesus veio por renúncia nos ajudar, sabia do que ia acontecer com ele, né? E aí, eu trouxe aqui uma questão
que foi o seguinte, eu quero ler para vocês, porque eu lembro da história, mas é interessante vocês verem como foi usado. Existia, essa é uma mensagem que se chama A Diferença, que eu vi o meu podcast de ontem, foi essa mensagem. O que falou essa mensagem? Estava tendo uma reunião lá no mundo espiritual, imagina vocês aí, todo mundo aqui espírito tendo uma reunião, e quem estava falando era Bezerra de Menezes, o benfeitor espiritual Bezerra de Menezes. E aí, um espírito mais revoltado levanta a mão, já estava no final da reunião, um espírito mais revoltado levanta a mão e fala: ô doutor Bezerra, não dá mais, eu não suporto mais essas máscaras da espiritualidade. Eu estou de ponto contra mim mesmo, que sou um espírita cristão. E por que eu estou de ponto contra mim mesmo? Porque eu tenho vaidade, eu tenho orgulho, eu tenho todas essas mazelas que eu acabei de falar dos espíritos imperfeitos. Eu passo por isso tudo, eu tenho ciúme. E aí, qual não foi a surpresa desse espírito que levantou a mão quando Bezerra de Menezes disse assim: caro irmão, e ele disse serenamente: caro irmão, eu também passo por isso. Ele: mas como você passa? Falou: olha, eu passo, mas quando eu me tornei espírita cristão, eu fujo dessa vaidade, desse orgulho, desse ódio, dessa maldade. Antigamente, quando eu não era espírita cristão, eu ficava atrás dessa maldade, desse orgulho, né, dessa vaidade. Como assim? Você já viu? Tem lugar, gente, que é interessante você ser pomposo e chique. Né? Você tem que ser pomposo, tem que estar lá todo empoadão, tal, porque senão você vai ficar para baixo. Aquilo ali, nesses lugares, essas reuniões muito pomposas, emana a vaidade, né? O povo até fala: olha, tá chique, né? Tá garboso, tá numa vaidade só, né? Assim, todo perfumado, quer dizer, aquilo só vai insuflando mais a vaidade do cara. Tem muita questão disso em centro espírita também. Vamos trazer para nós, não para essa casa, porque eu não, mas em outras casas. Ah, o médium melhor é aquele. O cara: eu sou o melhor. Não tem ninguém que é mais médio do que eu aqui. Aí você aparece, aí surge um irmão novo na casa. Aí o irmão novo é mais médio do que ele. Ele fala: não, esse aqui eu não quero, não, porque eu não acho, não senti uma boa vibração com ele. É porque o cara é melhor que ele. São as vaidades. Isso tem demais. Eu tô falando certo ou não tô? Certinho, foi um assunto que eu tive agora mesmo. Aí, ó, né? Tem demais essas coisas, né? Então, o que a gente tem que fazer? Para ser espírita cristão, você tem que fugir disso. Lembra que a carne é fraca. Dá vontade, fala: não, eu sou o melhor mesmo, eu sou o médium, eu quero que faz fila lá. Quando eu tiver aqui, eu quero que faz fila para o povo querendo eu e deixar o outro de lado. Isso é o quê? Vaidade, orgulho. E o cara fica feliz. Carne fraca, porque ele tem o dom. Ele tem, e mais dia, menos dia, ele vai começar a não ter mais, porque a espiritualidade não quer isso, né? Vai tirando. Daqui a pouco é igual aqueles motores, vai acabando a bateria, né? Então, eu vou ler aqui para vocês verem o que eu acabei de te contar. Olha só, com os dizeres lá do Bezerra de Menezes. Olha, a reunião alcançava a parte final, e na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor desencarnado distribuía consolações, quando um companheiro o alvejou com azedume: Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de tartufismo. Falo contra mim mesmo. Posso, acaso, dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo, intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído na maledicência e cobiça. Falar dos outros, querer as coisas dos outros, invejar.
Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Fica melindrado. Também tem muito em centro espírita. Melindre. Esse é o pior. Esse tem demais. Né? Ah, porque eu que queria entregar essa cesta básica, e o cara foi na minha frente e entregou primeiro. Ah, não, isso é um desrespeito. Aí o cara fica, não vou mais naquele centro nunca mais. Melindre. Tem demais também. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo. E por isso agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade, a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita como tantos defeitos? Ele perguntou para Bezerra. Ele assumiu os defeitos dele. Não estou falando de espírito imperfeito? Ele assumiu que ele é um espírito imperfeito. O venerável orientador Bezerra de Menezes respondeu com sereno. Eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Bezerra de Menezes. Hein? Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. Presta atenção nisso. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir de todas elas. Fugir do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do melindre. Então, amigos, nós temos, enquanto espíritas, que fugir desses melindres, desses orgulhos, dessas vaidades. Primeiro primeira coisa, por isso que eu resolvi falar disso aqui. A gente tem que falar assim, eu sou imperfeito. Se você for, tá? Eu sou imperfeito, eu realmente tenho aqui umas vaidades, eu tenho umas invejinhas de vez em quando, eu vejo um carro do vizinho, eu queria aquele carro para mim, eu falo que ele deve estar mexendo com droga para ter esse carro, desfaz do cara, né? Lá no emprego, eu quero pisar na cabeça do meu colega para tomar o lugar dele, entendeu? É de puxar o tapete. Você tem que primeiro olhar para você mesmo e ver se você é assim. Teve uma mediúnica nesta casa, né, que o espírito olhou para um aí e falou assim, você é orgulhoso, para um aí, você é orgulhoso. Não, eu? Não. Deve ser um espírito zombeteiro. Deve ser um espírito zombeteiro, né, tal. Rapaz, mas depois eu fui olhar para... A gente tem que olhar para a gente. A gente tem que... Primeira coisa, não precisa do espírito te falar, não, às vezes eu estou intuído para te contar. Vai para sua casa hoje, olha no espelho, fala assim, será que eu sou espírito bom, puro ou imperfeito? Mas seja honesto. Seja honesto. Né? A tendência nossa, pelo que eu li aqui, a predominância da carne sobre o espírito, né? A gente demora, para rezar, você fica rezando muito tempo, a hora que você vai, eu rezo a hora que eu vou dormir, aí você dorme mesmo, né? A hora que você, Deus, né? Você conversa com Deus durante o dia. A carne fala mais do que o espírito. Como é que está a sua caridade? Porque se eu te perguntar assim, você é pessoa boa? Você fala, sou. O que você faz de bom? Aí você fala assim, eu não faço mal para ninguém. Mas peraí. Não fazer mal para ninguém não é mais do que a sua obrigação. Ser bom não é não fazer mal para alguém. Qual a bondade que você faz? Todo dia. Tem uma pensa aí. Você fala, não, cara, a bondade que eu fiz, imperfeito, né? Pensa na bondade que você fez, a última. Quanto tempo tem? Porque tem que ser feito pelo menos uma todo dia. Ativo. Dá bom dia para um irmão que está em situação de rua. Não precisa dar dinheiro, não. Estou falando de cesta básica, nada disso. Se quiser também, beleza. A caridade
O que você tem feito de caridade? Se você não está conseguindo identificar bondade, porque você fala bondade para mim era não fazer maldade. Isto não é bondade, isso é uma obrigação da gente. Eu não posso fazer mal para ela, nem para ele, nem para vocês. Bom, agora vamos ser ativos. Eu estou passivo, não fazer mal é ser passivo. Não fazer mal, então beleza. O que você fez de bom? Aí eu caio na caridade. Indulgência, tolerância, perdão. Você está sendo tolerante? As pessoas. Aquele irmão idoso, seu avô, seu pai, que conta para você a mesma coisa 55 vezes. Você está tendo paciência em ouvir como se fosse a primeira? Ou você fala, não, pai, já me contou isso aí. Não, tem coisa mais coisa. Tem que jogar videogame aqui. Né? Como é que tá? Está paciente com as pessoas? Você está tolerando aquele irmão que está na sua família e que você não gosta dele e que chega para conversar contigo e você fala, nossa, não tem paciência com esse cara não, tem uma coisa espiritual. E aí? Está dando ouvido a ele? Você já ligou para alguém que você brigou ultimamente, pediu perdão ou deu a oportunidade dessa pessoa que brigou com você te pedir perdão? Porque se você atravessa a rua para lá, você não dá essa oportunidade. Como é que está? Então, eu chamo aqui a vocês, o Bezerra de Menezes está fugindo dos maus vícios, que o colocam como imperfeito. Então, é isso que eu quero te chamar a sua atenção para essa questão, né? Para que você comece a ser melhor. O que é ser um bom espírita? O que é ser espírita? É só vir no centro? Eu sou espírita, eu vou lá no centro uma vez no mês? Vou lá uma vez na semana? Não. O que você faz além disso? Né? O que o bom espírita, né? Quais são os remédios? Então, Marcos, então me fala aí, remédios para essa imperfeição. Bom, isso está no 917 do Livro dos Espíritos. Gente, está tudo aqui. Livro dos Espíritos. Direto o Júlio tem aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não tem, mas aqui também na internet, tem certeza que você tem telefone. Você coloca lá, Livro dos Espíritos vai sair. A questão 917 fala assim, ó. Ela fala assim para nós, 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Primeira coisa que você tem que parar de ser egoísta. Um dia eu estava andando na rua, agora, essa semana. Estava andando na rua. E aí, era um estacionamento, e uma menininha, esse tamanhozinho assim, olhou para o pai e falou assim, pai, essa toalha é minha. Aí o pai não ouviu, pai, essa toalha é minha. Aí eu fiquei refletindo, sabe, ela falou num tom assim de que, olha, não tome, é para todo mundo saber que a toalha é minha para ninguém pegar. Tipo de coisa que acontece em escola. Quer dizer, o egoísmo já está ali porque é a influência do meio. Já viu o menino que você leva no clube, ou você leva para brincar com outro menino que você não conhece, então você leva no parque. Aí o menino está com o brinquedinho dele, tem um outro brinquedo lá. O seu menino sai aqui e pega o brinquedo do outro. Mas não quer que pegue o dele. Mas não quer que pegue o dele. Você quer meu e eu posso pegar o seu. E a gente fica como pai, tentando mediar. Então, o egoísmo é um negócio que vem muito arraigado no nosso espírito. É o tal do é meu. A gente tem que saber, gente, que... olha, o Espiritismo nos prestou 2 favores muito importantes. Primeiro deles, de que somos imortais. Somos imortais. Está chovendo molhado. Vamos pensar nisso. Se nós somos imortais, se o nosso espírito é imortal, essa vidinha nossa aqui de 80, 90, 100 anos, é um riscar de fósforo no universo. A nossa real vida é no plano espiritual. Então nós somos imortais. Se nós somos imortais, então parta desse pressuposto. Você não vai morrer, seu espírito não vai acabar. Você vai desencarnar, você continua por milênios. Se você é imortal, é uma bobeira você ficar assim, isso aqui é meu, esse celular é meu, o carro é meu, o carregador do celular é meu, eu não vou te prestar. Por quê? É do mundo, é universal, fica pueril, né? Nossa, eu brigo por conta do celular, eu brigo por conta da televisão, eu brigo por conta da balinha. Então, o egoísmo, se você pensar em termos amplos, universais,
fica muito pouco essa bobagem material que a gente tem, né? O material que a gente nutre, né? Ah, eu vou vestir uma roupa bonita, eu quero comprar uma roupa que só a blusa é R$1.000. Para quê? Para mostrar para o vizinho que você tem a roupa ou para mostrar para alguém numa festa que você tem condição de comprar? Ou você é universal, você é imortal. Outra coisa que o Espiritismo nos fez muito importante é reencarna, você reencarna. Deu problema? Vamos encarnar de novo para resolver. O seu problema foi que você almejou tanto o carro do outro, você foi lá e roubou o carro. Ah, tá. Você vai vir agora como um cara sem carro. Até chegar lá na renúncia. Até chegar na renúncia. Quer dizer, tudo é um caminhar, gente. Tudo é um caminhar de imperfeitos. E aí, se eu fosse ler aqui todas as gradações dos imperfeitos, porque tem o zombeteiros, tem o espírito batedor que fica batendo nos pés, quer dizer, é uma gradação dentro dos imperfeitos. Mas não vou entrar nisso. Porque aqui eu estou tentando te mostrar como é que você foge, como Bezerra de Menezes muito bem falou, dessas imperfeições. Tenta fugir, porque deixar de ser a gente não deixa. Mas tentar diminuir o orgulho, a gente pode. Quando a gente fala, eu sou orgulhoso, sou. Então, primeira coisa, o que é ser orgulhoso? É achar que é melhor que os outros. Se você acha que você é melhor do que os outros, você é orgulhoso. Não precisa ser, pô, mas é só isso, então eu sou. Você não pode achar que é. E quando você é perfeccionista demais? Perfeccionismo é uma característica bem, que te causa muito sofrimento, né? Ela é bem obsessiva, né? Você fica querendo ser certo, mas você não está maltratando os outros. Agora, se você fala assim, aquele outro, eu sou muito perfeito, aquele lá não é, a comparação que te traz o conceito de orgulho, né? Um dia desses, aconteceu isso também, estava uma chuva. Sabe aquele dia, final do ano, choveu muito em Uberlândia, apagou tudo, o centro ficou uma loucura. E tem uma padaria muito chique aqui, né? Não vou falar nomes, né? Tem uma padaria muito chique e o pessoal tentando se esconder da chuva porque estava inundando a rua, tentando se esconder na marquise da padaria. A dona da padaria fechou a porta da padaria, tipo assim, morram aí de fora, morram. Ela podia falar assim, gente, entra aí. Não, ela fechou a porta da padaria. Quem está aí fora, morra, pode subir a água. Olha aí, isso é atitude de uma pessoa cristã que está preocupada com o próximo. Ou ela se achou melhor do que os outros? Não, eu tenho minha padaria. Mandou os funcionários embora. Ó, gente, pode todo mundo ir embora. A água já estava nessa altura. Não quero funcionar aqui dentro, não. Vai embora. Pensou como... A mão dos funcionários também morreu afogado. Morre todo mundo lá e eu vou ficar aqui. Quer dizer, são coisinhas pequenas, a gente vê muito em emprego. A gente vê essas coisas. É no dia a dia que a gente detecta os orgulhos. O egoísmo, que o Kardec está falando aqui no 917, Espírito de Verdade, né? Ele fala que, olha, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de ser desenraizada é o egoísmo. Meu, a padaria é minha. E se ela é minha, eu sou melhor que os outros. Tá ligado. Orgulho e egoísmo estão ligados. Né? A criança, ela já começa, chama egocentrismo, né? Na psicologia. Aí depois aquilo vai se arraigando, vai virando um egoísmo. Ego, sou eu. Ego quer dizer egoísmo, euísmo. É meu, sou eu estou preocupado comigo, com a minha padaria, com o meu negócio. Deixa o povo morrer para lá. Depois, baixou a água, acabou a chuva, sabe o que essa dona de padaria fez? É real. Ligou para os funcionários, pode voltar todo mundo, é para voltar todo mundo. Tem gente entrando aqui para comprar. O povo já estava em casa. Quer dizer, pessoas só pensam nelas. Certo ou não? E a gente vê isso todo dia. Agora nós temos que ter olhos para ver isso. Olhos para ver isso. Tá? Será que a gente tem? Ou o WhatsApp não deixa a gente olhar mais nada? O TikTok, o Instagram, a gente não olha mais nada. A gente vive nessas bolhas aqui, ó. Deixa eu ver, está acontecendo.
Não se conversa mais, não se observa mais. Como é que eu vou conseguir defenestrar orgulho, egoísmo, se eu fico um zumbi aqui? Vocês estão aqui hoje, graças a Deus, ninguém está mexendo no celular. Mas quantas pessoas, né, que têm a oportunidade de estar aqui hoje, conversando, trocando uma ideia, sem o celular ficar ali? Né? Então, o celular é um grande aliado da gente para divulgar a doutrina espírita, mas também é aquele cara que vai nos alienar. Marquinhos, quantas vezes na sala de aula a criança quer emprestar para o coleguinha e fala assim, meu pai e minha mãe dizem que não é para emprestar, não deixa. Nossa, foi fantástico o que você falou. Muito isso na minha sala de aula, porque eu sou pedagoga. Então você tem muitos exemplos. Eu sempre mostro, dou exemplo, porque eu tenho sempre material à parte minha, porque eu sei que tem muitas crianças carentes. Então eu deixo na minha mesa. Aquele que tem tudo já fica assim, querendo na minha mesa pegar. Aí eu trabalho muito de grupinho. Para poder. Eu não gosto de trabalhar cabecinha atrás de cabecinha. Eu ponho de 3 em 3, de 4 em 4. Muito de 2 bom. em 2, de círculo, que aí eu faço eles se interagir. Que é a troca, né? É a troca, é você, porque há uma carência educacional da casa de dizer, isso é seu, você não empresta para ninguém. O menino já, pai e mãe comanda, eu vou fazer isso. E a professora tem que chegar e explicar, né? Que Jesus foi assim. Porque Jesus era o Filho de Deus, né? Se ele quisesse, você acha que ele não sabia que ele ia ser crucificado? Você acha que ele não sabia que ia ser negado 3 vezes? Ele sabia. Por isso que é uma renúncia. Mas ele veio aqui abnegadamente, sendo filho do homem, filho de Deus, e disse, vou mostrar para esse pessoal como é que é, vou deixar modelo. Outra, uma contribuição muito importante do Espiritismo. O Espiritismo coloca Jesus como modelo. É diferente de outras religiões. Em outras religiões, Jesus está tão alto que é difícil de chegar lá. Você tem que obedecer e pronto. No Espiritismo, ele é nosso modelo. Nós temos que modelarmos-nos com ele, como Jesus faria. Às vezes eu estou numa situação difícil, como todos nós aqui temos. O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria se ele tivesse dono dessa padaria, você acha? O que ele faria com essas pessoas que estavam ali de fora? Gente, vamos entrar aqui, como um pão aqui também. Toma um café, vocês estão com frio, né? Não seria assim? Então é tão fácil a gente pensar. A gente sabe o que Jesus faria. Só que a carne é fraca, né? E a carne fala assim, o que? Isso é seu. Igual os seus alunos. Isso é seu. Eles não têm padaria, eles ficam para lá. Aí vem aquela conversinha. Só eu sei quando tem padaria é difícil, acordar cedo, não sei o quê, para deixar esse povo entrar aqui. Conversinhas obsessivas, de obsessores, melhor dizendo, que nos coloca como certos em situações. Outra coisa que eu aprendi, toda vez que você tem que explicar muito uma situação sua, é porque você não está certo. Você fez um negócio, você fica para você mesmo, eu fiz isso, sabe por que eu fiz isso? Que eu fechei a porta da padaria? Porque eu acordo cedo, porque eu que compro a farinha. Cara, você está dando uma explicação para você. É que no seu âmago, você sabe que você não fez certo. Mas você quer arrumar uma desculpa para você mesmo e dormir em paz. Isso. Eu achei uma desculpa, eu vou dormir em paz. Então, por que nós não vamos fazer isso daqui para frente? Hoje, dia 12, de janeiro de 2024, nós estamos no início do ano, primeira quinzena do ano de 2024. Por que não tomar essa atitude, irmãos? Vamos mudar o rumo. Primeiro olhar no espelho e falar assim, ser humilde, para falar assim, quais são meus defeitos? O que eu tenho de errado? Para falar, você está falando para você mesmo. Certo? Então, humildade. Olha, realmente, o que eu posso fazer para fugir disso, como Bezerra de Menezes falou? Dói no primeiro momento. Se você é orgulhoso, fecha a porta da padaria, abrir a porta da padaria, você fala assim, aí vem assim, eles vão me assaltar. Por quê? É a justificativa para você não abrir, eles vão me assaltar. Né? Então, primeira coisa, exercitar o autoconhecimento, que é a reforma íntima, que o Espiritismo nos prega, autoconhecimento. O que está errado? A partir daí, dá um primeiro passinho titubeante, difícil dar esse passo, vai me doer.
sabe? Mas vai, tenta. Faz isso em 2024, primeira quinzena, gente, o ano está começando. E aqui, outra coisa, não deixa esses apocalípticos aí, não. Ah, não, o mundo vai acabar, pode fazer. Isso aí é conversa também na sua cabeça, que você mesmo fala, não, eu estou sabendo que o mundo é apocalipse, aconteceu isso aí na Bíblia, eu vou continuar fazendo o que eu fazia. A gente sabe que o plano espiritual não vai deixar esse mundo acabar. Nós vamos passar por uma reformulação, estamos saindo do mundo de expiação e para regeneração, né? Depois nós vamos para um mundo melhor ainda. Mas, então não caia nessa, porque está tendo terremoto, vento escoador, porque vai ter um grande terremoto, que está passando na mídia aí, tem cientista chorando. Cara, segue em frente. Se você está aqui, você passou pela pandemia, você passou. Muitos ficaram. Você ficou, você tem uma missão aqui. Então, fica tranquilo, segue em frente. E com fé. E com muita fé. Eu queria trazer uma história aqui do Francisco de Assis. O Francisco de Assis, ele tinha que ir de uma igreja para outra. E estava ele e um colega dele, junto com ele lá, vamos de uma igreja para outra? Vamos nós dois, vamos, beleza. E ali era pé no chão, caminhada, longe. E pegaram, gente, um frio. Mas pegaram um frio nesse caminho. E caminhando lá, e aquele frio, tá, neve, tá, chuva, e eles lá. E aí, chegaram na igreja, fundada por Francisco. O amigo dele bateu na porta da igreja, abre lá no calorzinho, tudo nevando lá para fora, abre no calorzinho, tchup. Um freio lá, um frade lá. Oi, o que vocês querem? Não, aqui está o pai Francisco. Aí o rapaz lá de dentro, isso é trote. Pum, fechou. Nisso, o companheiro do Francisco de Assis desesperou. E falou assim, bom, nós andamos tudo isso, na neve. Chegamos aqui, estava esperando abrir a porta, lá tem uma lareira, uma sopa para a gente comer e tal, tudo quentinho. Agora o cara vai e não abre, tá achando que é trote. Ele olha para trás, Francisco de Assis está pulando, rindo, brincando, tá uma beleza lá. Aí o amigo dele olha assim e fala, mas pai Francisco, é o nosso fim. Um homem não abriu a porta para nós. Nós andamos tantos 1000 quilômetros para chegar aqui. É o nosso fim. Por que o senhor está aí? Jogando bola para cima de neve, pulando, o que é isso? Ele falou assim, a minha vida inteira eu esperei por esse momento. Ele falou assim, mas que momento é esse? Um momento que eu estou 100% nas mãos de Deus. Não tem ninguém por mim mais. Eu estou nas mãos de Deus agora. Isso, pessoal, chama fé. Isso chama fé. Você não está sozinho. A gente desespera. A gente fica ansioso, depressivo. Por que você não para e fala assim, eu estou nas mãos de Deus? Aquele momento em que você está mais encalacrado na vida. Nossa, agora não tem saída. Pode ser joelho em casa, que pede para ele, chora, fala assim, realmente eu não dou conta. Tá, é só o Senhor, está na sua mão. E eu te garanto que Ele não te deixa ao léu. Tem dia que eu faço desse jeito. Não é? Entrega nas mãos de Deus. Tenham fé, irmãos. E vamos fugir dessas imperfeições. A luz e nossa, assim você vai fazer. Isso. Porque Deus esperou esse momento de fé e segurança. Então, como Francisco de Assis, esperem. E no dia da maior agrura da sua vida, fique em paz, porque você está 100% nas mãos de Deus. Obrigado pela atenção. Um abraço a todos, uma honra estar aqui com vocês. Já deu. Obrigado.